Vai rolar. Ainda não tá no YouTube, não, né? Porque eu vou virar meme. Já está no YouTube isso? Muito bom. Só para avisá-los que é o segundo meme, que já tem um com a Estação Primeira de Mangueira e agora outro com a Ana de Rio, né? Só eu mesmo para conseguir essa façanha. Bom, o terceiro. Onde será que vai ser o terceiro meme? Não vamos criar essa expectativa ainda. Bom, gente, é o encerramento, mas ainda com conteúdo. Lembrando que gostaria que vocês se estimulassem com o nosso próximo encontro, que vai ser ali no Networking Coffee, para que vocês troquem essas experiências, troquem contatos, porque é importante, principalmente em áreas de conhecimento, que a gente ainda está construindo pontes, saberes, onde a gente ainda está desenvolvendo um saber mesmo aqui na América Latina, principalmente. Bom, quando a gente começou na Ana de Rio, tem uma expressão que é super carioca, né, que fala que quando a gente começou, tudo era mato. E não foi diferente. Eu lembro que o José Mulan convidou a mim e o Sérgio Bastos. Não sei se vocês conhecem, quem é mais da prefeitura conhece o Café Monet, a propaganda aqui já fazendo do Monet, e falou assim, gente, o prefeito deu essa missão, estou bastante empolgado, tem como ser feito com os líderes cariocas, mas eu também preciso de um núcleo duro. E aí, eu e o Sérgio Bastos pegamos essa missão de institucionalizar a NUD Rio. E aí a gente leu assim esse livro NUD mais 5 vezes. Isso não é possível. Em algum lugar vai estar escrito um caminho para fazer um experimento NUD. Em algum lugar vai ter uma linha que vai dizer, né, do ponto A ao ponto B como se faz um experimento NUD. Só que isso realmente não está ali com essa clareza. E o próprio Richard Thaler, em alguns momentos, fala que algumas propostas de NUD saiu com muita criatividade. Não saiu buscando uma evidência orientada a dados. Saiu numa oportunidade de incentivar um comportamento positivo, um processo de tomada de decisão positiva. Então, quando a gente lê o livro NUD, a gente entende que existe uma possibilidade, sim, da gente trazer para o processo decisório do indivíduo uma capacidade de escolha que vai maximizar os benefícios para que ele consiga ter, nesse processo, uma possibilidade de bem-estar, de qualidade de vida, de melhoria dos seus comportamentos. Então, a gente pensou como isso na administração pública pode trazer efetividade nas políticas públicas. Porque a gente frequentemente se vale da experiência dos servidores públicos e da nossa capacidade de entregar o serviço público. E aí, quando a gente implementa, que é aquilo que o professor Gabriel estava trazendo aqui na fala dele, muitas vezes a gente esbarra na variável comportamento. Né? O colega aqui estava falando que tem muito índice de absenteísmo. O absenteísmo, ele tem, invariavelmente, um fator comportamental. Ou é por uma questão econômica, ou é pelo medo de encarar uma parte do tratamento de saúde, ou é por um gosto, por não gostar de ir num bairro que tem aquele exame. Eu não vou mais naquele médico, naquela médica, porque foi muito grosseiro comigo. Tudo isso envolve uma disposição comportamental. Então, incluir a variável comportamento no acesso ao serviço público
significa a gente melhorar a efetividade das políticas públicas. E a NUD Rio, e aí a gente pegar um livro NUD, pegar a teoria e entender, chegar nesse lugar, como esse método vai contribuir para a forma que a gente presta o serviço público, em qual dimensão, foi uma reflexão muito grande com o time de dados e o time de analistas comportamentais. E aí, eu já falei aqui que a gente teve um compromisso inicial de ser uma consultoria de projetos. Então, a gente tem nossas principais missões era disseminar a ciência comportamental na Prefeitura do Rio. A gente fez isso a partir de cursos de capacitação, reuniões de apresentações com secretários e gestores públicos, apresentando mesmo que era NUD para as secretarias, venda mesmo de projeto, quase que um time de comercial, e analisar o escopo, quais são os problemas que a Prefeitura do Rio tinha e que nós poderíamos resolver com a metodologia, ou a teoria NUD. E aí eu me sentia assim, nas reuniões, Tipo, a pessoa ficava, eu olhava, a pessoa olhava assim para mim e ela falava assim, mas então quer dizer que você vai conseguir tirar aquele cracudo da Avenida Brasil? Aí eu falei, não, calma. Aquele não, não é assim. Então quer dizer que você vai conseguir tirar aquele servidor da dívida com o empréstimo no consignado. Vai parar de ligar para cá para pedir mais empréstimo. Mês que vem, acabou essa ligação. Eu falei, não, calma, não é assim. E aí eu via que tinha um abismo, porque as pessoas quase que acreditavam que o NUD seria um milagre. Seria, como o próprio Mulan falava, a bala de prata. Eu falei, gente, acho que a mensagem está chegando do outro lado errada. Porque realmente é uma potência para a mudança de comportamento, mas é processual, não é milagrosa, é método. É método, é processual e tem que estar inserido em um contexto de mudança institucional. Não é só o indivíduo, não é só a sociedade simplesmente divulgar uma teoria e achar que todos os indivíduos vão começar a perseguir aquilo. E outra coisa importante, foneticamente falando, tá? NUD não é nude, principalmente para mulheres economistas comportamentais, é caro essa dimensão aqui fonética. Então, é NUD, foneticamente falando, para todo mundo ficar na mesma página. Então, a gente viu que a gente tinha um esforço muito grande para deixar todo mundo na mesma página quando a gente ia vender esses projetos. E aí, a gente começou a entender que essa relação, para ser uma consultoria, mesmo sendo uma consultoria, mesmo que nós fizéssemos os projetos, a gente não poderia fazer sem uma equipe da própria secretaria. Então, a gente entendeu que deveríamos fazer projetos com um gerente de projeto da secretaria e essa secretaria deveria fazer parte do operacional desse projeto. Então, o nosso cliente também deveria ter uma equipe integrada ao projeto, principalmente na fase de dados, para que a gente preservasse a integridade das informações relacionadas ao projeto. Então, foi aí que a gente começou a explicar sobre NUD de maneira metodológica. E também a gente começou a criar etapas e métodos criativos para que as pessoas começassem a, escolher, procurar a gente com mais facilidade, não a gente ficar batendo de secretaria em secretaria, procurar a gente com um problema que é NUD, um problema factível e não problemas complexos e estruturais. E 3,
que também tivesse uma equipe para agregar com a gente na solução desses problemas. E aí, eu vou aqui fazer esse caminho um pouco com vocês, que vai culminar na ferramenta que a gente está lançando aqui hoje. É uma ferramenta que já foi testada com centenas de profissionais, então ela é efetiva, mais de 300 gestores já utilizaram. Bem, o NUD se baseia em, para nós da NUD Rio, né, a gente entende essa tríade, essa compreensão sobre NUD como uma tríade efetiva, decisão, ação e resultado. E aí a gente explica da seguinte forma para a pessoa. Isso é um modelo simplificado de compreensão, tá, gente? No modelo de comportamento tradicional, e vocês vão ver isso aqui sendo descrito por outras instituições de diversas formas. A gente toma uma decisão, e a partir dessa decisão a gente pratica uma ação, e essa ação leva a um resultado. Então, aqui um exemplo, né? A gente toma a decisão de querer alcançar um resultado X, e aí, então, a gente pratica determinadas ações e alcança determinado resultado. Só que aí vem a vida como ela é, né? E aí, ai, meu Deus, me ajuda. É assim que a gente toma a decisão. A ação, a gente olha para a ação chegando e a gente fala, meu Deus, sem condições de fazer isso, como, por exemplo, lavar a louça depois do trabalho. E o resultado é, eu confio, né? Tipo, não, vamos lavar. Vamos lá que ninguém vai lavar a louça por mim, né? Principalmente quem mora sozinho. Ou, um outro exemplo é uma decisão simples, para quem é mais objetivo. Sim, não, não sei. E aí chegar num grau, dividir a ação e pensar em gradações, né? Começa a dividir a ação em gradações, tipo, mas era assim mesmo que ia ser feito? Beleza, eu falei que eu ia fazer, mas eu não tinha entendido que era dessa forma. E aí já não começa nem a visualizar o que era o resultado. Então, é assim que a gente reflete muito sobre o que a gente tende a fazer da ação. O que foi dito hoje de manhã, né? Um gap entre a intenção e a ação. Eu chamo de GIF do Van Damme. Quem já fez curso comigo sabe que eu adoro esse GIF. Para mim, isso aqui é uma das formas também de... É um modelo simplificado de explicar o que é NUD. Esse filme, essa cena, não sei se estou conseguindo ver muito bem, existe um conceito transversal, né, à teoria NUD, que se chama heurísticas e vieses, e que heurísticas e vieses são atalhos mentais que são estudados e identificados e mapeados para que a gente possa criar os incentivos corretos, apropriados, para estimular a mudança de comportamento. E aí, se vocês olharem o ambiente, é um ambiente no qual as pessoas não estão dançando. As pessoas estão sentadas, sérias. Então, a heurística, o estímulo é o próprio Van Damme, né? E aí ele estimulou as duas mulheres a dançar. Por que ele que é o estímulo? Porque as mulheres são asiáticas, orientais, enfim, como as outras pessoas que estão no ambiente. Então, ele é que tende a ser o NUD, digamos assim. É uma pessoa que não é ali do ambiente, chegou, deu um empurrãozinho, está dançando mais animadamente e está ali mudando o ambiente. Então, isso é NUD, é empurrar para a mudança de comportamento, de maneira simplificada e com bastante humor. Chega no momento da reunião que a gente precisa explicar assim, porque a reunião acaba e a gente precisa vender o projeto. Então, quando a gente trabalha com algo que é inovador, a gente precisa de uma série de ferramentas para poder tentar explicar que aquilo é efetivo.
E a gente, na Ana de Rio, passou por muitos momentos assim. E aí, mas assim, a gente não estava brincando. A gente estava falando de uma teoria séria. A gente estava falando de uma teoria que, né, já tinham ganhado o prêmio Nobel. Então, assim, era um incômodo até, né, ser questionado, o Sérgio ser questionado nas reuniões. Tinha gente que falava assim, tá, mas uma coisa assim tão maravilhosa, só agora que estão falando sobre isso? A gente, não, já falam desde 1979, já tem escritos sobre isso. A psicologia econômica, então, desde a virada do século. Mas tudo bem, ninguém é obrigado a saber de tudo. A gente está aqui falando que agora é o momento que essa disciplina está tendo o seu campo de saber mais difundido e aplicado. Enfim, a gente resolveu se colocar no papel de criar ferramentas para que a gente pudesse difundir de maneira aplicada e as pessoas entendessem que é, sim, uma atividade séria. E também para que a gente conseguisse incorporar os gestores públicos das outras secretarias, como eu falei inicialmente, para fazerem o projeto juntos. A gente não acredita que só a equipe da Ana de Rio vá entregar o projeto com essa capacidade de implementação que o professor Gabriel falou na mesa anterior. É importante ter essa troca com capacidade de solução com a secretaria cliente. Então, a gente criou essas metodologias criativas para todo mundo ficar na mesma página. A gente tem uma modelagem conceitual, que também, como vocês veem aqui, tudo é tratado de maneira simplificada, para poder a gente conseguir colocar as pessoas com a mesma capacidade de fazer perguntas e também conversar com a gente. Então, a gente tem uma lógica de apresentação que as pessoas conseguem identificar rapidamente sobre o que a gente vai conversar ou sobre o que é feito o projeto. Então, a gente explica como a gente atua, também conceitualmente. Então, para não ficar no economês, falando que tem diversas disciplinas também, que fazem parte das ciências do comportamento. Então, a gente está sempre trazendo uma visão geral, mas, ao mesmo tempo, trazendo os elementos que fazem parte desse contexto de análise. Então, a gente explica que a gente analisa os fatores do contexto, fatores do comportamento dos indivíduos, que a gente vai observar, vai mapear as expectativas de comportamento desse indivíduo, as consequências do comportamento baseado no processo decisório desses indivíduos, ou, né, os sujeitos experimentais, como a gente gosta de chamar, identificar as decisões e preferências que vão fazer parte desse modelo decisório, vai desenhar o experimento e, aí sim, vai realizar o teste que vai gerar os resultados e o gestor público vai tomar a decisão de implementar a solução que teve a significância estatística positiva. A gente, na Ana de Rio, faz 2 tipos de consultoria. Uma é de insights comportamentais, que é quando o Sherman falou de feio, né? Que é quando a gente não tem dados qualificados, íntegros, ou mesmo não tem dado realmente. Vai deixar de fazer? A gente, depois de um tempo na Ana de Rio, entendeu que não precisa deixar de fazer se o problema for de muita relevância para a sociedade. Porque se o problema é de relevância para a sociedade e já existe informações, bibliografia, relatórios disponíveis que versam sobre esse tema que a gente está aqui tratando, a gente se vale desse conhecimento e tenta melhorar ou aprimorar aquela questão, se tiver
informação bibliográfica referente ao tema que está sendo tratado. E aí a gente chama esse tipo de projeto de insights comportamentais. E a gente usa a metodologia que a gente chamou de MIND, que é a mesma que a gente usou para a... qual é o nome daquele que a gente fez da imagem do Covid? Então, a gente identifica um meio, um dispositivo pelo qual o NUD vai ser realizado, com critérios para assegurar. Então, no caso da foto que a gente mandou, a gente distribuiu dentro de um grupo de WhatsApp, um único grupo que foi de servidores públicos, que é gerenciado pela Fundação João Goulart, de líderes cariocas, pediu para enviar para 10 pessoas. Então, quando sai daquele grupo, a gente sabe que tem um efeito, esse incentivo, porque a gente só colocou ali o impacto, né, identificar o potencial de alcance, o incentivo, através do tipo de comunicação, incentivos e barreiras informacionais. Esse impacto é descritivo, é uma análise descritiva que a gente faz e é processual, é baseada no meio pelo qual a gente identificou os critérios que iam ser feito o NUD, o dispositivo que ia ser feito o NUD, e a descrição também dos incentivos e estímulos para a mudança de comportamento. E esse que é a grande novidade de hoje, que é, para mim, o mais legal, acho que é o grande aprendizado que a NUD Rio produziu nessa quase uma década que a gente está aqui dividindo com vocês, que é o NUD Thinking. O NUD Thinking é uma metodologia, podemos assim dizer, para projetos de experimentos NUD. Como a gente falou, a gente teve muita dificuldade de fazer experimentos e a gente resolveu fazer um canvas para que outras pessoas, gestores, estudantes, não tivessem essa mesma dificuldade. E aí, quando a gente foi fazer essa atividade, a gente percebeu que já existiam muitos tipos de canvas, óbvio, e, ao mesmo tempo, a gente entendeu que, para o preenchimento, no caso da teoria NUD e também no caso do serviço público, exigia uma certa abstração. Não era fácil combinar o problema público com a teoria NUD e preencher um canvas. Não era. Deu muito problema nas primeiras turmas. Então, a gente se valeu do Design Thinking e do Data Thinking para facilitar esse preenchimento. E a gente criou o NUD Thinking. Então, o NUD Thinking ele é resultado dessa combinação dessas três abordagens. Então, do ciclo de políticas públicas, das etapas do Data Thinking, das etapas do Design Thinking e surgem as etapas do NUD Thinking. O Data Thinking, ele é não sei o quanto os presentes estão acostumados, mas ele é uma orientação que algumas empresas se valem, pensando na sustentabilidade dessas empresas numa visão presente e futura. É uma orientação a dados, obviamente, onde essas empresas entendem que elas têm um volume de dados e se perguntam qual a capacidade que eu tenho de tratar esses dados, qual a minha capacidade de analisar esses dados e qual a minha capacidade de tomar decisão a partir desses dados. Então, eu preciso fazer a integração desses dados, explorar, fazer as perguntas certas sobre esses dados, gerar modelos de análises e tomar ação sobre esses
dados. Design Thinking, acho que vocês estão mais acostumados, porque já é uma abordagem muito bem divulgada, muito bem aproveitada, universidades e tudo mais. Qual foi o match, né, o interesse da gente trazer essa abordagem para as nossas capacitações em NUD e para as relações com gestores públicos? É porque ela é centrada no usuário. E aí foi a maneira da gente incentivar o gestor público a olhar para o cidadão de maneira empática ao pensar em uma solução, em uma política pública. Então, quem faz cursos na Fundação João Goulart, sabe que quando tem um problema público, a gente quer logo fazer uma dinâmica de design thinking. Porque isso faz com que essas pessoas façam um exercício de trocar de vez em quando de lugar para pensar em soluções para o usuário. Então, ora eles ficam na mesa como gestores, ora eles ficam na mesa como cidadãos. Isso é importante porque você se desloca na elaboração de soluções e você chega em lugares que a sua experiência vai alavancar uma possibilidade de solução que, às vezes, você, como gestor, você se limita à burocracia. Você se limita a construir a solução pela perspectiva da burocracia. E quando você pensa na solução, quando você está lá sentado como cidadão, a sua experiência de gestor acaba alavancando aquele processo. E aí te empurra a outras maneiras de executar aquilo. Chega a gente a ter estratégias de guerrilha, né, que a gente fala, serviço público, para poder chegar em outros lugares. E aí, Design Thinking, a gente geralmente começa por uma ideia, por algo básico, sem muito critério, sem julgamento, faz uma imersão, produz uma série de capacidades de análise, depois tenta sintetizar, priorizar. Às vezes essa síntese significa uma priorização, faz uma prototipação, ou seja, uma ideia de piloto ou uma ideia de uma ideia de exemplos, né, sobre aquilo que pode ser feito, e a experimentação já é uma ideia de piloto para estar na rua. Ou seja, muito também próximo de uma ideia de experimento NUD, que é a de testar. E aí, o NUD Thinking, ele combina alguma dessas abordagens, das duas que eu trouxe aqui. Então, ele tem mais 2 etapas, tá? Eu vou falar só de 4. Integração, exploração, modelo experimental e intervenção. Integração é a gente buscar integrar os conhecimentos, dados e análises sobre a ideia de projeto NUD. Por que a análise já aparece lá no início? Porque a gente tem bibliografias, tem exemplos de outros experimentos que já trazem análises e resultados sobre aquele tema. Então, a gente já consegue fazer algumas inferências como informação para integrar dados iniciais sobre aquela pauta aquele problema público ou privado que a gente quer resolver. Exploração é a gente entender o problema. Aqui estou trazendo como um problema público, mas a gente também já usou esse material em instituições privadas que se quer resolver. E aqui, gente, eu faço um recorte por problema público, porque servidor público é muito demonizado. Então, é um posicionamento mesmo. Isso aqui é uma ferramenta que nasceu no serviço público. Então, é por isso mesmo, é um posicionamento. Porque as pessoas nunca acreditam que as coisas boas saem do serviço público. Mas, assim, podem usar na iniciativa privada porque já foi utilizado e deu super certo. Outro exemplo de coisa boa que nasceu do serviço público é o médico de família, que assim, também copiaram. E copiem mesmo, que é muito bom. Mas é porque a população, de um modo geral, não acredita.
Então, por isso que eu posiciono, tá? Mas pode usar em todas as frentes que dá certo. Mais de 300 gestores públicos já usaram essa ferramenta. Modelo experimental. A ideia de modelo aqui é realmente de modelar, tá? É da gente ir construindo, da gente ir pensando qual é esse experimento. O que vai ser feito para testar essa hipótese que a gente vai identificar como incentivo para a mudança de comportamento. Aquela informação que o Gabriel trouxe da validade interna e externa. Intervenção, definir a intervenção que vai testar a hipótese que a gente indicou e os resultados que a gente vai ter com o experimento que a gente tiver feito. Esse é o Canvas. Esse Canvas aqui é o Canvas da esquerda, que fala sobre as 4 fases que eu apresentei no slide anterior. Esse Canvas aqui, da direita, ele fala sobre as 2 fases que eu não apresentei ainda, que é a fase de aplicação e governança, que é pós-resultado. E para quem trabalha no serviço público, isso é importante, porque a gente continua fazendo um monitoramento para que vire uma política pública de Estado, para que isso seja implementado, porque qual o valor do projeto NUD, né, para uma mudança de comportamento no serviço público, principalmente? É que a gente consegue melhorar a qualidade de vida do cidadão. A gente consegue ampliar a percepção do cidadão, a autoestima do cidadão, a capacidade do cidadão de ter acesso a bons serviços, aos benefícios do serviço público a partir do seu comportamento e da sua decisão. Então, isso é muito importante da gente conseguir, através do NUD, como um instrumento, como vetor, é importante da gente documentar. Tá? E aí aqui são recomendações, monitoramento, é uma documentação do experimento. Então, aquele da esquerda, que esse NUD Canvas da esquerda, ele é um modelo, é um template integrativo, onde a pessoa consegue identificar todas as fases de um projeto NUD, desde a ideia até o resultado. Então, não vai ter mais aquela questão que várias pessoas tiveram há mais de uma década atrás, de ler o livro NUD e não saber por onde começar para fazer um experimento. Então, agora a gente tem esse material de apoio e a gente ainda vai fazer mais. A gente vai liberar um relatório que vai ter mais ou menos umas 40 páginas, indicando ferramentas de design thinking para ajudar no preenchimento desses campos. Sendo que esses campos já têm ali dicas, naquelas frasezinhas, já tem descrito o que você vai preencher. E ainda assim, a gente ainda vai fazer um relatório com indicação de ferramentas de design thinking para melhorar essa capacidade de criatividade e de abstração para que vocês consigam fazer o projeto NUD. Então, isso aqui é para projeto. Porque a gente faz o experimento, então o experimento pode ser com teste controlado, randomizado, grupo de tratamento e controle, como vocês viram aqui. Isso é o experimento. Mas e o projeto que entrega esse experimento? Porque é isso que a nossa instituição pede. É isso que o nosso gestor ou o nosso presidente, é isso que a gente vai entregar institucionalmente. A gente não entrega só um experimento. A gente entrega um projeto experimental. A gente vai ter que fazer assinatura de termo de abertura, a gente vai ter que verificar dados, se estão anonimizados, qual é a fonte do dado. A gente vai ter que entender se tem gerente de projeto, se tem contexto operacional, ou seja, qual a capacidade
que aquela secretaria tem de lidar com as informações, de receber as informações que a gente vai fazer, que a gente vai entregar sobre os dados, se as pessoas que vão receber, os sujeitos experimentais que vão receber o tratamento, se eles podem receber, se aquela secretaria tem conselho de ética para aquela pauta que a gente vai fazer o experimento. E outra coisa, se está no serviço público, a gente tem que ser super criativo. Não pode chegar e falar para o aluno, você não está no grupo de tratamento. Não existe isso. Você tem que fazer em outra escola. Escola sim, escola não. Chegar para você, turma C não está no tratamento. Não dá, gente. Porque vai chegar na escola. Sei lá, o tratamento é sobre alimentação. Turma C está ganhando cheddar. E a turma A está ganhando salada. Não vai dar esse tratamento. Vai ter que ser em outra escola. Então, a gente vai ter que ser criativos nesse sentido. E aí, por isso que a gente fez esse Canvas. Porque, assim, são muitas camadas, muitas dimensões de reflexão que a gente acaba entrando em contato. E aí, a gente precisa ter esse momento de imersão para poder a gente conseguir chegar em boas conclusões. Então, a gente passa pela ideia, a gente descreve as partes interessadas, a gente faz observações, fonte de dados, perguntas experimentais, informações dessas bases de dados, qual o problema público que a gente quer resolver, princípios comportamentais, quais os pressupostos, ou seja, o que faz a gente achar que aquilo pode ser uma hipótese válida, quais são os objetivos desse projeto, por que essa ideia pode ser replicada, qual o contexto operacional, como eu falei, qual é essa hipótese, qual o tipo de intervenção que a gente vai fazer, o que existe nesse contexto, quais são os métodos, qual é a amostra, o que a gente definiu como intervenção, qual é o plano para fazer essa intervenção e quais os resultados. Olha, olhando lá pequenininho, eu esqueci que eu tinha... Comportamento é uma coisa, né? Vou botar a culpa no signo. Um clássico, um clássico. Esse aqui é um Canvas mais estratégico. A gente fala sobre os resultados, o comparativo entre os grupos, os insights, lições aprendidas, as não correlações, as novas questões que aparecem. Informa se vai fazer alguma publicação, qual o tipo dessas publicações, recomendações, se teve efetividade, o tipo de estímulo que a gente escolheu, o meio pelo qual a gente escolheu. Porque, às vezes, a gente pode... Porque, assim, tem uma diferença entre o meio pelo qual e o estímulo. Então, exemplo, o meio pelo qual, o WhatsApp. O estímulo, uma foto pelo WhatsApp, um áudio, um texto. Então, às vezes, a secretaria é muito eficiente no meio pelo qual, que é o WhatsApp. Mas o designer com as fotos é muito ruim. Então, não está atraindo e engajando o sujeito experimental. Então, você consegue identificar que tem uma efetividade na ferramenta utilizada, pela integridade, pela forma que é feito o processo, mas o estímulo em si não é efetivo. E aí você consegue comprovar isso pelo contexto operacional, que tudo transcorre bem, mas no resultado a significância estatística, o estímulo, a comprovação do experimento não é boa. Então, resumidamente, o Nudge Canvas ele é a ferramenta estrutural do Nudge Thinking e se constitui como um modelo integrativo com as etapas e reflexões necessárias para um projeto Nudge, baseando-se no ciclo universal, por assim dizer, de políticas públicas. Essas é um spoiler já do que a gente faz nas oficinas Nudge Rio, com algumas ferramentas de Design Thinking, que a gente passa por todas essas fases
para preenchimento daquele canvas. E, para finalizar, esse documento que vocês viram, esse Nudge Canvas, ele pode ser uma imersão, ou seja, ele serve para uma reunião entre equipes. Então, a própria equipe de cientista comportamental e de dados, muitas vezes, antes de começar um projeto, a gente redige ali mesmo, no Nudge Canvas, o que pode ser esse projeto, de maneira resumida. Ele pode ser um guia teórico e prático. Então, ali você já fica tendo um passo a passo de como vai ser o seu processo de projetos NUD. Então, você vai ter ali informações teóricas, como as informações da base de dados, das fontes de dados, das partes interessadas e também dos aspectos práticos que a equipe vai precisar ter atenção. E também uma documentação criativa de conhecimento, porque vocês vão estar documentando a forma que a equipe vem refletindo a cada projeto NUD que vem sendo feito dentro da equipe. Então, é uma maneira diferenciada também de fazer a gestão do conhecimento de uma teoria que não é linear, que é, sim, criativa e que é também criativa, mas é de exatas, é humanas, é uma combinação de saberes, e esse modelo de Canvas ele acaba colaborando com essa documentação desse conhecimento, sem ter ali aquela coisa quadradinha do Word. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma marca Nudge Rio, Nudge Thinking. Não sei como ninguém tinha pensado nisso antes, mas eu adorei. Botei no Google e ninguém tinha. Falei, como não? E vocês podem baixar hoje. Já está disponível nos tamanhos A4, A3 e A0. Para fazer oficinas, A0 é a melhor opção. E A4 é ruim para ler, mas dá também, acabo fazendo. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para tirar dúvidas, para, enfim, solicitar algum tipo de treinamento sobre a ferramenta. A gente está disponível. Como toda ferramenta, ela não se encerra, né? Não tem um fim em si mesma. Provavelmente ela vai passar por melhorias. Essa já ficou, antes de lançar para vocês, ela existe desde 2018. Então, assim, ela tem estrada e a gente buscou deixar rodando aí bastante tempo. E a gente acredita que ela está pronta aí para passar por muitas pessoas. Vai ganhar aí a versão em outras línguas. E é isso. Espero contar com vocês. Obrigado, Rafa. Eu estava na desconfortável situação de ter que avisar para minha chefe que o tempo dela estava acabando, mas aí ela citou o signo, eu fiquei valente pra caramba. O quê? Signos. Você botou a culpa nos signos. Mas a gente ainda tem tempo para alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui, depois lá atrás. Boa tarde, me chamo Gabriela Lopes, quero saudar todas as pessoas presentes, quero saudar a minha professora Vera Rita de Melo Ferreira, que está nos assistindo online. Titia, um beijo para você. Rafael... Beijão, muito obrigada. Parabéns, muito sucesso. Muito bom o evento. Bárbaro, parabéns. Ai, gente, estou até emocionada. Super Vera. Ídola. Rafaela, assim,
eu me identifiquei muito com o seu primeiro meme da cabeça mexendo, né? Porque primeiro eu estudo com esta mulher, né? Que é a Vera Rita. Não preciso falar muita coisa sobre ela. Quem não conhece, procure saber, né? E hoje, assim, eu venho de uma trajetória de empresas privadas e há um ano eu estou atuando num gabinete de uma parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a minha pergunta para você, assim, a gente está com 100 anos da Casa Legislativa e agora entrando num processo de digitalização, né? Isso para mim foi um tanto assustador, né? Então, como assim? Vocês não têm nenhuma planilha de Excel? Não temos. Ah, então tá bom. Vou ter que minerar esses dados, né, dos portais, enfim, para tentar fazer alguma coisa. E eu queria, assim, não sei se você tem algum caso que possa falar dessa dificuldade que a gente encontra nesses caminhos sobre dados, né, da qualidade dos dados, sobre registros mesmo, porque o nudge thinking, ele parte desse lugar, né? Então, queria que você, se puder, compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Muito obrigada e parabéns aí pelo evento. Sim, a gente pensar em data thinking tem a ver com isso. E o fato de existir esse conceito também significa que não é uma dor nossa, né? É algo que as empresas, de modo geral, passam. E toda instituição que tem uma grandeza vai ter, em alguma medida, uma limitação com dados. Porque é como se fosse a relação entre pessoas também. Integrar pessoas, dados, tem um nível de dificuldade. Talvez, eu não sei, não posso precisar isso, mas eu acho que na Prefeitura do Rio, o que colaborou bastante foi o capital político do prefeito. Então, o prefeito, no primeiro ano de governo, ele tomou uma decisão de transformação digital na prefeitura. Então, hoje, a gente tem 90% dos nossos processos da prefeitura, todos já estarem digitais, no processo Ponto Rio. E, no início, as pessoas não acreditavam. Então, assim, às vezes, tem que partir de uma tomada de decisão. Então, comportamento. Então, talvez também falar para a sua gestora que, cara, você vai ter que decidir. Antes de mais nada, decidir. E aqui no Nudge Thinking, por que a gente criou... Na Nudge Rio, a gente criou um negócio chamado contexto operacional. Então, existe o contexto, você vê metodologia Nudge, a gente sempre fala que o contexto que manda, o contexto que manda, o contexto, mas toda vez que a gente ia estudar o contexto, existia uma fragilidade do dado. Mas da onde é esse dado? Vozes da cabeça. Mas esse dado, não, porque fulano. Aí, às vezes, eu ligava, o gestor saiu da prefeitura. Mas você tem aquele dado, está no meu HD. Oi? Esse dado é da prefeitura? Aí, assim, as pessoas têm essa coisa do dado é meu nas instituições, sabe? Então, dado passa por uma questão comportamental, passa por uma questão institucional, e eu acho que a forma que a LGPD tem sido implementada nas empresas vai colaborar bastante. Eu sei que a LGPD ela não trata especificamente de todos os tipos de dados, mas ela acaba orientando, colaborando para uma cultura universal de dados. Ela é mais um vetor. Então, eu acho que isso também vai colaborar bastante. Mas, primeiro ponto, eu acho que é uma decisão da sua gestora. Assim. Acho que precisa de uma decisão dela batendo o pé sobre os dados da pasta e da área dela. Isso é importante. Não esperar começar a fazer. Segundo ponto, é você escolher quais são os dados que você efetivamente serão 100% digitais e você começar por algum lugar. Terceiro ponto, identificar quais são os dados que serão mais frágeis, que você vai ter um dado que sim, você tem, mas vai estar em planilha, em papel, vai estar em foto, vai estar em HD externo.
e você fazer uma programação, um cronograma de quando aquilo vai entrar para um processo digital. E aí, a tudo isso eu chamo de contexto operacional, que é você ir construindo um modelo para chegar numa integridade desse dado e dessa informação. Então, isso é uma realidade que muitas empresas e instituições passam, e vai depender do tempo também que você tem para isso, né? Porque tem projetos que a gente não tem esse tempo, às vezes a gente começa a produzir novos dados, outros tipos de informação que sejam. A gente já tem projeto que a gente não aceita, que tem o dado, mas não vem da forma que deveria vir, que é um lamento, que a gente explica, estrutura o formulário, mas não chega, a gente fala, não vai dar, porque assim, nudge é sobre a gente te dizer o que é efetivo. Então, se não for para a gente te dizer, fica com essa realidade aí. Vamos fazer insights comportamentais, que a gente dá uma dica de uma coisa ali ou outra, mas não... Para você implementar em larga escala algo comportamental, com resultado, não vai rolar. Então, eu acho que esses pontos, para começar, eu indicaria isso, nessa realidade aí que eu acho que você deve estar vivendo pela minha experiência. Porque não é um Titanic, não é uma lancha. Você não vai conseguir virar essa chave rápido, assim, nessa área. Não te desmotivando, tá? Continua. Porque é melhor você... É porque, assim, a gente fala... Tem muita gente que fala assim, o serviço público é lento. Eu acho uma outra grande mentira, assim. Eu não tenho nem relógio, eu acho que a gente não tem nem relógio. Acho que o nosso relógio é a oportunidade. Acho que todo servidor público, ele trabalha atento. Ele não trabalha 8 horas por dia, ele não trabalha 24 horas por dia, ele trabalha atento. E aí, quando vem a oportunidade, a gente entrega. E é por isso que as coisas acontecem, por isso que a gente tem muita capacidade de realização. Porque se a gente fosse se atrelar à burocracia, simplesmente, as coisas não iriam acontecer. Então, a gente tem muita potência de transformação e a gente tem muita capacidade de realização por ter essa capacidade de atenção. Então, você já está atenta. Velocidade é uma outra história. A atenção, talvez, às vezes, é mais importante do que a velocidade. Porque a oportunidade, às vezes, acelera as coisas. Então, continua atenta. Olha que discurso motivacional. Saímos do 8 para o 80. Continua atenta, vai rolar. Nós temos tempo para mais uma pergunta, já tinha um inscrito ali no fundo. Boa tarde, me chamo Rogério, sou da área de saúde. E eu queria saber uma pergunta, se em algum momento chegou até a Fundação para ser feito um trabalho com NUDE para a questão do absenteísmo voltado para o CISREG. Porque, assim, é uma batalha muito grande que a gente passa na unidade. E, assim, para mim, enquanto servidor, que a gente trabalha para caramba, e eu ver a população, muitas das vezes, chegar na televisão, porque o CISREG está demorando, e na realidade ninguém me chama e tudo mais. E, na realidade, internamente, a gente sabe que existe a fila do CISREG que demora. Recentemente, a gente está trabalhando junto com o secretário de Saúde para minimizar a fila. Só que o que mais a gente impacta lá quando a gente vai fazer o atendimento, ou até para poder tentar ligar para o usuário, o telefone não existe, não foi possível completar, cai na caixa postal. Então, assim, eu já até pensei de repente, fazer alguma chamada, não sei, um negócio de áudio, e mandar para as pessoas, para os grupos. Já atualizou seu cadastro no SUS hoje? Porque, assim, às vezes é vamos dizer, um exame, uma cirurgia de alta complexidade que o usuário está esperando 2 anos. E, na realidade, passa batida. E quando ele chega no guichê, que ele lembra, ou alguma coisa assim, ele vê que, na realidade, o negócio passou.
além de segurar a fila, outras pessoas poderiam estar tão precisando ser atendidas. E eu queria saber se já tem alguma coisa sobre isso ou não. Já teve. Foi um projeto super legal. A gente chegou até a fase do que a gente chama de desenho da abordagem, ou seja, olhamos a base de dados, dividimos o grupo de tratamento, o grupo de controle, caiu naquela questão de não poder ter um grupo de controle. Então, a gente teve que criar uma metodologia de ter vários tipos de tratamento combinados. Não lembro exatamente qual foi a metodologia, para eu não falar aqui besteira. O time de dados que bolou algo para a gente poder não deixar nenhum cidadão carioca sem atendimento, né? Porque não pode. Aí criou-se algo temporal. Acho que pegou uma galera que não de um ano, de uma data anterior, aí ia comparar com uma galera do ano anterior, acho que foi isso. Só que aí mudou a gestão. Aí o projeto ficou paralisado. E aí mudou a equipe, acabou que não retornou. E aí a equipe da NUD Rio acabou esse ano passando por mudanças de equipes e a gente não conseguiu retomar. Mas se é com você que a gente fala, a gente está com o projeto pronto. E a gente mapeou algumas questões, e eu lembro que um dos pontos que a gente mapeou no contexto era a disponibilidade de informação em função da quantidade de ligações que as pessoas recebem de empresas de marketing, de empréstimo, e as pessoas estão com dificuldade de ficar atendendo chamadas e já estão se desconectando do telefone num processo de... Não estão se relacionando com o telefone mais para SMS e ligação, né? Então, a gente tinha... Lembro que a gente tinha feito um forms, né, sobre o uso do telefone com as pessoas, e as pessoas não estavam mesmo usando muito o telefone. E aí, eu tinha até comentado com o Sorange dessa migração para o WhatsApp, que era o que as pessoas estavam usando mais. Mas tinha um contrato ainda vigente de SMS, né? Enfim, uma série de coisas. E tem uma questão comportamental, aí é uma opinião, não é a cientista comportamental falando, que eu vejo muito assim na minha bolha. Minha mãe é usuária da Clínica da Família, minha mãe só gosta de médico de hospital público, né? Ela tem plano de saúde, aí ela fala assim, ela sai da consulta, antes de sair da frente do médico, ela fala, mas a gente vai para o Miguel Couto quando? Na frente do médico. Eu falo, calma, vamos terminar essa consulta. E aí, mas super funciona, né? Ela é da Clínica da Família Augusto Estrela. E aí, ela vai no Supercentro Carioca, mó fã. E ela estava lembrando que neurologista é uma questão, né? Não só na rede pública, mas na rede privada, em todas. E eu estava vendo que tem uma coisa também do próprio comportamento das pessoas, que é um comportamento de fila, que é de esperar. E aí, às vezes, a pessoa piora o quadro e não volta para atualizar o seu lugar na fila, né? Então, às vezes, o seu quadro de saúde piorou, está sentindo mais dor, ou está numa outra situação, ela não volta na Clínica da Família para avisar. Então, o seu lugar na fila não vai mudar. Então, o seu lugar no CISREG não vai mudar. Pode, entre aspas, continuar de baixa complexidade, né? Então, realmente tem aí, acho que, bastante estudo para falar que, sim, é um tema com bastante variáveis comportamentais que talvez, sim, a NUD Rio poderia ajudar nessa questão da fila do CISREG. Mas é um ponto
nessa questão, porque é um problema complexo? Aqui, tem uma aqui. Houve. Um dos problemas que estava acontecendo é que os laudos médicos não eram bem feitos. E quando você chega para entregar no CISREG, quem está vendo você do outro lado não te conhece, não te viu, só está olhando o laudo. E o que apresenta é que as coisas são muito simples. E não é simples, às vezes até complexo, mas o laudo é muito fraco, entendeu? Então, agora parece que eles estão colocando uma equipe para que olhe esse laudo antes de entrar no CISREG. Para falar, meu filho, olha, com isso aqui, ó, eles vão dizer que você não precisa. Então, você pega um laudo melhor, porque senão, às vezes a pessoa é ruim. Não, é porque o laudo está muito fraco. Então, eles estão fazendo essa triagem, botando aqui para fazer essa triagem antes de ir para o CISREG. Porque aí você enche o CISREG e volta. E você nunca é chamado porque está muito fraco. Entendeu? Gente, é isso. Oi. Muito obrigada. Vamos agradecer a Rafaela mais uma vez. Tinha uma pergunta. Tá? A gente precisa encerrar por conta do tempo. Eu queria agradecer a todos que ficaram aqui ao longo do dia. Eu só queria fazer mais 2 comunicados, né? Primeiro, um agradecimento oficial mais uma vez aos nossos parceiros, o pessoal da Vibra, que tão bem nos recebeu aqui, e o pessoal da Multirio, a empresa municipal de multimeios, que está fazendo a transmissão para o nosso canal no YouTube. Eu queria também registrar a presença aqui dos nossos sponsors mais ativos, que é o subsecretário de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, Jean Carlos, está aqui com a gente, né? E antes da gente fazer o nosso Network Coffee, eu só queria pedir para a equipe da NAD Rio se levantar. Eu estou aqui com todo mundo. Pedro Zaidan, nosso cientista social, Marcela Lima, economista, Daniel, que é o nosso estagiário em ciência de dados, e a Maria Clara, que é nossa estagiária em psicologia, junto com a Rafaela e eu. Essa aqui é a equipe da NAD Rio. Muito obrigado, gente. Então, pessoal da NAD Rio, sobe aqui no palco para a gente tirar uma foto oficial, por favor. Derrubar uma parada, né? Não, é água. Se fosse álcool. Não, mas é engraçado assim, que tem água aqui. Ó, tava cheio de água aqui. Oi. Não, mas é porque eu botei copo. Ó, equipe da Fundação João Goulart